Convido os irmãos a abrir a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Estaremos lendo os versos 18 e 19. Peço que após a leitura você mantenha sua Bíblia aberta ainda nesse mesmo texto. Estaremos, durante a mensagem, fazendo menção de outros textos próximos. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 18 e 19. Assim lemos: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar novamente. Senhor Deus, no momento em que lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito esteja dirigindo mente e coração de cada um de nós conforme a Tua vontade. Fala ao nosso coração, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse versículo 18 já foi motivo de um contratempo conjugal. No tempo em que se escreviam cartas, havia um homem que trabalhava como a gente chamava caixeiro viajante, né? E então passava um tempo fora e costumava escrever para sua esposa. E ele, sendo crente, ele colocava sempre uma referência bíblica nas cartas que escrevia, com um versículo para a meditação da sua esposa. Mas acontece que certa vez ele foi colocar esse versículo, 18 do capítulo 4 de 1 João, que diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo produz tormento, logo aquele que ama não é aperfeiçoado em amor. Só que na hora de escrever a carta, ele esqueceu de botar o 1 de 1 João, e saiu João 4:18, e ficou difícil a situação dele, porque João 4:18 diz: porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Jesus falando com a mulher samaritana. Graças a Deus que a explicação pôde ser dada e não custou, né, aquele relacionamento conjugal. Mas esse versículo então nos fala de amor. Nós temos tido uma série de mensagens a respeito do medo, sem medo do medo. E temos meditado a respeito do medo da violência, o medo da morte, o medo de não ir para o céu, o medo da injustiça, o medo até de fazer a vontade de Deus, o medo da falta de provisão, o medo do abandono. Estes versículos que lemos falam também a respeito de medo. Existe uma música do autor pernambucano Lenine, e eu peguei aqui um trecho da música em que ele diz: tem medo do amor e medo de não saber amar, medo da sombra e medo da luz, medo de pedir e medo de calar, medo que dá medo do medo que dá. Tem medo de subir e medo de descer, medo da noite e medo do azul, medo de colocar para fora e medo de aguentar, medo que dá medo do medo que dá. E parece que essa música reflete aquilo que vai no coração de tantas pessoas, de nós mesmos, num tempo de incertezas. Incertezas a respeito de como vamos sair de casa e voltar para casa.
se teremos condição de alcançar aquilo a que nos propomos, qual é o futuro da nossa nação, o que é que estará à nossa frente, como será a respeito do nosso emprego daqui para frente. Todas essas incertezas nos trazem medo. Mas o texto diz que no amor não há medo. Eu gostaria que meditássemos na supremacia do amor, de como o amor é superior. A gente vai ver de que tipo de amor é que então se está falando. Aqui esse texto diz que o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. A gente lembra que na narrativa do livro de Gênesis, quando da criação, e depois que Deus criou o homem e mulher e os estabeleceu para administrar toda a criação, veio o momento em que o homem preferiu desobedecer a Deus. E naquele instante, depois de desobedecer a Deus, nós temos o relato de que Deus chama pelo homem e o homem estava escondido. Escondido por causa do medo. Deus havia dito: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, porque no dia que vocês comerem dela, certamente morrerão. Satanás então vem e diz: não é isso que vai acontecer, vocês estarão sendo iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. Tanto a mulher como o homem comem daquele fruto. E às vezes a gente pode até pensar assim: poxa, parece que Satanás estava mais certo do que Deus, porque Deus disse: no dia que dele comeres, morrereis. E no entanto, a gente na narrativa bíblica vê que eles não morreram naquele dia. De que é que isto fala? Isto fala de que no momento em que eles comeram, toda a humanidade passou a estar na condição de morte. Não sabemos como seria se o homem não tivesse pecado, mas a morte passou a existir a partir daquele momento. Nós não fomos criados para ela, por isso a morte, que é uma realidade na vida de cada um de nós, e é talvez a coisa mais certa que se tem na vida, não importa quem seja, vai chegar o dia do término desta vida. E nós nunca estamos preparados para ela. A morte sempre nos pega de surpresa. Ela sempre é um momento de dor, de perda, de separação. Nós não fomos criados para ela. Mas a partir daquele dia, a morte passou a fazer parte da experiência da humanidade. E ainda mais, um outro tipo de morte, porque até aquele momento o homem convivia diretamente com Deus. Deus descia e conversava com o homem ali naquele jardim. E depois do pecado, o homem foi expulso daquele jardim. O homem perdeu a condição de relacionamento com Deus. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Cumpriu-se ali. E como resultado, o homem de imediato ficou com medo e se escondeu de Deus. E a gente pode ver que até hoje é assim. Uma criança, quando comete alguma coisa que ela sabe que está errada, ela ou esconde aquele erro, ou se esconde dos seus pais com medo das consequências daquele erro. E cada um de nós, no momento em que algo de errado é cometido, procura se esconder, e a gente pode pensar:
quando a gente está numa situação em que, de repente, uma blitz pode nos flagrar de alguma forma e nos dar uma multa, quer seja por excesso de velocidade, quer seja porque você esqueceu a carteira em casa e de repente, se o guarda parar, ele pode lhe multar simplesmente pelo fato de que você esqueceu a carteira em casa. E você faz o possível para evitar algum lugar em que possa ter uma blitz, para que você possa chegar até em casa e não sofrer o dano por conta desse esquecimento. E então, o nosso medo pode ser ou de um perigo externo, ou da consequência de um descuido tomado. E quanto ao perigo externo, nós todos temos esse receio. Na hora de sair de casa, na hora de chegar em casa, na hora de parar num sinal, e a gente já para no sinal olhando pelo espelho retrovisor, olhando dos lados, olhando o ponto cego do espelho, né, para ver se alguém está se aproximando e a gente poder, de repente, se houver chance, antes da pessoa se aproximar, talvez tirar o carro daquela posição. E a gente tem certos receios de perigos externos que não estão no nosso controle, o que é que pode acontecer. Mas o texto então vem e diz que no amor não há medo. Vale a pena destacar que no grego há 4 palavras para expressar o que a gente chama de amor. Aqui a gente tem uma palavra, no grego tem 4 palavras. O primeiro é o amor eros, é aquele amor físico, aquele amor que implica em contato corporal, desde um carinho até um relacionamento sexual. O segundo é o amor filia, que diz respeito à amizade. É aquele amor que você constrói num relacionamento de amizade. Você então convive com aquela pessoa, você quer bem àquela pessoa, você tem um relacionamento próximo assim com ela. O terceiro é storge, que é o amor familiar. Aquele amor que não precisou ser conquistado, ele já existe, que a gente pode dizer que está no sangue. É aquele irmão que, embora brigue com o outro irmão, mas na hora que alguém na escola vai e bate no menor, o maior chega junto e diz: epa, isso não é assim não, esse aqui é meu irmão. É aquele amor que a gente tem e de um laço de sangue que não se desfaz. E o último é o amor ágape. É o amor que Deus expressa por nós. É o amor que busca o bem. É o amor que é incondicional. Ele não depende daquilo que nós fazemos, mas ele se expressa apesar do que nós fazemos. Desta maneira é que Deus expressa o seu amor para conosco. E então, a gente pode ver a prática desse amor de Deus por nós, pela prova que Ele nos deu desse amor em Cristo. Como dissemos, nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. O pecado então nos faz estar distantes da presença de Deus. E aí a gente fica com o medo da condenação eterna de Deus. A gente fica com medo do que é que pode acontecer conosco por causa desse nosso distanciamento de Deus. Porque o pecado nos separa de Deus. A gente pode ter em Jesus Cristo a solução para este medo. Porque Jesus veio como prova do amor de Deus, para dar a sua vida
por nós, para assumir a condenação que era nossa, para que pudéssemos estar restaurados à presença de Deus. Citei o versículo que diz: o salário do pecado é a morte, mas o versículo continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. O dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Cristo sofreu morte que era minha, Ele levou sobre si a condenação dessa morte por causa do meu pecado, do seu pecado. Isso prova o amor que Deus tem por nós. Apesar de nós sermos pecadores, Deus agiu em nosso favor a ponto de Jesus entregar a própria vida no nosso lugar. Por isso, não precisamos mais ter aquele medo da condenação eterna, de quando terminarem os nossos dias. E a respeito daquele medo do perigo externo, a respeito daquele medo daquilo que pode nos acontecer aqui nesta vida, de alguém chegar e nos agredir e sofrermos alguma injúria moral ou física, aí a gente tem Romanos, capítulo 8. O versículo 1 do capítulo 8 já fala daquele outro medo, porque o versículo 1 diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E lá no verso 28, então, nós temos, como é que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, na sua soberania, Ele age então para que tudo que aconteça na nossa vida possa resultar positivamente. Alguém pode dizer: pastor, isso quer dizer que se uma pessoa então entrega a sua vida a Jesus, nunca vai correr risco de sofrer um assalto, algum ferimento ou algo assim? Não. Falamos a respeito do medo da violência em uma das mensagens e citamos como aqueles que foram os primeiros a seguir a Jesus tiveram uma circunstância de vida que, humanamente falando, poderíamos dizer negativa. A gente pode dizer do próprio Jesus, que terminou morrendo numa cruz, foi acusado injustamente e morto. A gente vai ter que Tiago foi decapitado. A gente vai ter que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, como diz a tradição histórica. Não temos esse relato diretamente na Bíblia, mas é o entendimento daqueles que têm estudado os relatos antigos. E todos os demais passaram, daqueles 11, e mesmo com Paulo voltando a ser 12, que passaram por situação muito difícil. O próprio Paulo foi decapitado também. Mas ele termina a sua vida dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele afirma que tudo aquilo porque ele passou serviu para a edificação de vidas, serviu para que vidas fossem também alcançadas pela mensagem do Evangelho. O que podemos ter como certeza é que aquilo que Deus permitir que aconteça com alguém que colocou a sua vida nas mãos dele, Ele vai dar as condições de seguir adiante. Ele é que vai dar a força necessária. Até o ditado popular afirma que Deus dá o frio conforme o cobertor. Aquilo que Ele permite que aconteça conosco é porque Ele tem um propósito maior. E então aplica-se o texto de Romanos 8, 28, de todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E se seguirmos adiante, o versículo 32, do capítulo 8 de Romanos vai dizer:
aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou o próprio filho, ele estará atento para aquilo que é a nossa necessidade, para aquilo que será positivo na nossa vida, mesmo quando este positivo seja algo que seja difícil de enfrentar. Mas que isso vai até nos preparar para outras circunstâncias na vida. Isso vai falar ao nosso coração, isso vai falar ao coração de pessoas que estão à nossa volta. É por isso que o salmista, lá no Salmo 118, versículo 6, ele diz: o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, que me poderá fazer o homem? E o escritor aos Hebreus vai repetir a mesma palavra, lá em Hebreus capítulo 13, verso 6. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Se estamos nas mãos de Deus, aquilo que Ele permite que venha à nossa vida, é porque Ele tem um propósito maior. E então, podemos seguir adiante, no versículo 35 de Romanos capítulo 8, que fala que tudo que nós fazemos resulta em vitória da parte de Deus. O versículo 38 vai dizer que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus nos deu prova desse amor incomparável. E o texto que nós lemos no princípio diz então que se alguém teme, não está aperfeiçoado em amor. A gente pode pensar naquela criança que pula nos braços do pai. É costumeiro, não é? O pai coloca a criança num lugar mais alto e chama para a criança pular. E a criança então se joga nos braços do pai. E a gente vê que a criança se joga sem medo. Sem medo. Até o momento em que ela, por algum motivo, leva um tombo. Andando, cai e se machuca. E agora a criança fica com receio de pular nos braços do pai. Embora o pai está ali do mesmo jeito para segurar. Mas a criança então, na hora de pular, e fica receosa e vai se abaixando e quase que quer alcançar as mãos do pai antes de saltar daquele lugar mais elevado. Porque agora ela passou a ter medo. Ela não sabe que o pai que a segurava antes dela ter a experiência de cair, ele continua pronto a apanhá-la nos braços, a segurá-la naquele salto. Assim também, quando nós olhamos para o mundo à volta e vemos os perigos desse mundo, então ficamos com medo. Ficamos com medo de confiar em Deus. E alguém pode dizer: pastor, mas tem gente que é assaltada, tem gente que sofre um acidente, e como é que eu vou viver sem ter esse medo? É que quando a gente então tem um relacionamento com Deus que vai se aprofundando, a gente vai aprendendo que aquilo que Deus tiver para nós, é porque Ele tem esse propósito maior. Ele tem algo que estaremos extraindo daquela experiência que vai ser rico para nós. A gente vai extrair algo daquela experiência que pode alcançar outras pessoas. E que nós estamos ali sendo um instrumento de Deus para o alcance dessas pessoas. Foi assim com Jesus. Jesus assumiu a cruz para que, através do seu sofrimento ali na cruz,
pudéssemos nós ser beneficiados. Nós temos então a possibilidade de restaurar o nosso relacionamento com Deus. Recebemos de Deus o perdão, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. Cristo faz uma troca de mérito conosco. Nós merecíamos a condenação. Ele, por ser sem pecado, merecia o céu. E Ele faz uma troca e assume a nossa condenação, para que nós possamos assumir a posição que era dele, de merecedor do céu. Aquilo que então aconteceu com Jesus beneficiou a cada um que entrega a sua vida nas mãos de Jesus, que o recebe como Salvador e Senhor. Deus coloca a mesma condição que foi colocada lá no princípio. No princípio, o homem tinha a possibilidade de obedecer a Deus ou não. Se desobedecesse, teria como condenação a morte. E o homem preferiu desobedecer. Deus oferece, mais uma vez, Deus oferece a possibilidade de restauração à presença de Deus, de perdão de pecados, e basta que a pessoa então também tome a sua decisão e diga: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor. E então é através do relacionamento com Ele que o amor passa a transbordar em nós. O contexto do trecho que lemos a princípio é o contexto da prática do amor a Deus e ao próximo. Então, em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7, veja quanto que o apóstolo João apresenta dos benefícios, da maravilha de vivermos mergulhados no amor do Pai. Versículo 7 ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O fato de conhecermos a Deus, de termos um relacionamento de amor com Ele, isto é que nos faz amar. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando nós temos alguma atitude para com alguém, e essa atitude não é uma atitude de amor, é uma atitude que coloca aquela pessoa para baixo, é uma atitude negativa para com aquela pessoa, é como se a gente estivesse dizendo nesse aspecto: eu ainda não aprendi a amar da maneira como Deus me ama. E então, num relacionamento de amor com Deus, é que podemos expressar amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício, propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Como é que podemos caminhar no aperfeiçoamento desse amor? É nos relacionando com Ele, é buscando um tempo em comunhão com Ele, na oração, na palavra, aprendendo dEle, para que na hora de agirmos, podermos agir da maneira como o Senhor Jesus agiria, expressando o amor, não por causa de, mas mesmo apesar de, expressando amor pelo próximo. Um amor que se expressa em ação. E eu gostaria de ler um último texto lá também na primeira carta de João, capítulo 3. E o apóstolo João vai dizer como é que nós podemos assim expressar esse amor para com o próximo. Versículos de 16 a 18 do capítulo 3. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O amor de Deus por nós não é para que nós o guardemos somente para nós.
É aquela questão que já temos citado, né, do crente 3S, que é salvo, sentado e satisfeito. E então eu recebi algo de Deus, eu vou ficar com Ele para mim, e isso é suficiente, está bom do jeito que está. O que o texto bíblico diz é que se Ele deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aquelas pessoas que citamos aqui, que têm trabalhado voluntariamente no NASCE, tantos outros que trabalham voluntariamente nos diversos ministérios que a igreja tem em todas as áreas, desde a área de música, a área de administração, jovens, adolescentes, crianças, educação cristã, cada uma, pessoas que estão se dando de si mesmos, em função de outros. Aí o verso 17, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se algo está a nosso alcance, isso é o que nós devemos estar colocando em prática. E o apóstolo João conclui esse trecho dizendo: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O que o apóstolo João nessa carta vem a nos apresentar é de que, se nesta vida nós estamos sujeitos ao medo, mas existe algo muito maior, que é o amor de Deus por nós, é o cuidado que Ele tem para conosco, é aquilo que o coro cantou, a respeito de que nós podemos descansar nas mãos do Senhor e em qualquer situação, ajoelhai, em qualquer situação, dirigirmos-nos a Ele em oração, sabendo que Ele atende às nossas orações, que Ele responde da maneira como Ele sabe que é o melhor para todos nós. E aí, por esse relacionamento de amor com Ele, estaremos entendendo que podemos descansar nas suas mãos, que o que quer que venha a acontecer, estará no controle dEle. Claro, precisamos fazer aquilo que está a nosso alcance, para não cairmos naquela condição de estarmos tentando a Deus. Por exemplo, se eu deixo para voltar para casa muito tarde, sabendo que na minha região, naquele horário, são vários os relatos de assalto, etc, etc. Se eu não tomo aqueles cuidados necessários, se eu vou, por exemplo, fazer compra no centro do Recife, naquelas partes bem de muito movimento, e aí eu vou com um relógio de ouro, com corrente, com o celular estufado no bolso, né? E eu estou querendo tentar a Deus, a não ser que Deus diga, vá desse jeito. Eu faço aquilo que está a meu alcance, mas posso estar descansado, que o que está fora do alcance é o que Ele fará. A exemplo daquilo que os discípulos fizeram no momento da tempestade, em que eles estavam remando, eles estavam fazendo tudo o que era possível, mas aí o Senhor Jesus veio e fez o que estava fora de alcance, e repreendeu os ventos, e o mar, e a chuva, e o texto bíblico diz que fez-se grande bonança. Podemos lembrar daquela figura, daquela criança. Um homem estava viajando de avião e ao seu lado havia uma criança desacompanhada. E no meio da tempestade, aquela criança continuava a brincar. E o avião estava sacudindo. E todos estavam temerosos. Mas a criança continuava brincando. E aquele homem perguntou: você não tem medo no meio dessa tempestade? E a criança simplesmente respondeu: não. Meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. O nosso Pai Celestial é que está no controle.
e Ele tem demonstrado o seu amor para conosco. E então o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está conosco para nos livrar dos perigos no vale da sombra da morte, de acordo com a sua vontade. Ele está conosco para sabermos que, mesmo que no vale da sombra da morte venhamos a perder a vida, mas estaremos com Ele por toda a eternidade. Temos a segurança de estar com Ele, de que aquilo que aconteceu com Estevão, que na hora da morte, ele olha para os céus e diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. De podermos ter aquela segurança daquele homem que ao lado de Jesus Cristo, na hora da morte de Jesus na cruz, aquele homem crucificado ao seu lado, pôde ouvir de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A nossa vida está nas mãos de um Deus amoroso, um Deus que é amor, aquele amor ágape, incondicional, que quer o nosso bem, o melhor para cada um de nós. Por isso podemos estar nas suas mãos, podemos dedicar a nossa vida para o seu serviço, podemos estar tendo a certeza de que o que quer que aconteça, Ele estará conosco, nos dando a condição de seguir adiante. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você entrou aqui esta noite ainda sem saber qual o seu futuro ao terminar os seus dias aqui. Mas nessa noite você ouviu que Jesus entregou a sua vida, assumindo as consequências do meu e do seu pecado, para que eu e você, cada um de nós, pudesse receber de Deus perdão, certeza de vida eterna no céu. Nós cantamos sobre a graça de Deus, e é pela sua graça, Ele derrama sobre nós simplesmente porque Ele quis. E Ele coloca apenas a condição de o recebermos, de aceitarmos a salvação que Ele preparou para nós. O plano perfeito de Deus é Jesus, que morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida. Você pode dar o passo de entrega para Deus nesta hora, do seu coração para o coração de Deus, dizendo: sim, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Sim, Senhor, eu recebo a Jesus como meu Salvador, Senhor da minha vida. Eu quero ter esse relacionamento de amor contigo. E saiba que, se você dá esse passo, lá no céu há uma festa. A palavra de Deus nos diz que há maior alegria no céu por uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e recebe a Jesus como Salvador, do que por muitos que possam dar as costas para essa oportunidade. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Senhor Deus, louvamos o teu nome e agradecemos pelo teu amor por nós, amor que nos faz estar conscientes de que tu tens o melhor para cada um de nós. E aquilo que tu permites na nossa vida é algo que tem um resultado maior nos teus propósitos, e de que podemos crescer através das experiências difíceis, de que podemos ser instrumentos teus para alcançar outras vidas, mesmo nos momentos difíceis. E como podemos crescer mais no momento da dificuldade do que quando tudo está bem. Assim, Senhor,
é que nos colocamos nas tuas mãos com esta segurança, e mais ainda com a segurança da fé na salvação que o teu Filho preparou na cruz para cada um de nós, e que basta recebermos a Jesus como Salvador e Senhor, para termos acesso direto a Ti, para sermos restaurados à Tua presença, a podermos cada dia mais ser aperfeiçoados nesse relacionamento de amor contigo. E sabemos que esse relacionamento será total e perfeito quando estivermos para todo sempre na Tua presença, ao terminarem os nossos dias aqui. Assim, Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Continua a falar a cada coração, e que, se alguém entrega nesta noite a vida nas mãos do Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito esteja confirmando em seu coração, promovendo a alegria da salvação, promovendo a segurança de vida eterna, a certeza de perdão, de que os nossos pecados são levados na cruz por Teu Filho Jesus, e Tu deles não te lembrarás mais. Assim, Pai, continua a falar ao coração de cada um de nós, dá-nos uma semana na Tua presença, atentos à Tua voz, glorificando o Teu nome. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.